muito boa tarde a todos. Penso que estamos em condições de poder iniciar esta reunião de Câmara, que é a reunião ordinária dia 3 de outubro. E, portanto, agradecer a presença de todos, agradecer também aos colegas do Executivo, aos colaboradores. Temos público presente, nomeadamente ilustres figuras, nomeadamente a Sra. Presidente da Assembleia e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ranhol, a quem saúdo. Uma vez que os termos regimentais são muito claros sobre esta matéria, existindo público, eu iria passar a palavra ao público presente para alguma questão que queiram colocar. Vejo ali o Sr. Adelino Ramos, até me admirava se ele não tivesse nenhuma questão para colocar. Faz favor, usar a palavra. É só falar? Bom, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Sras. e Senhores, boa tarde a todos. Sr. Presidente, começo a minha intervenção em fazer um agradecimento pelas várias obras que têm sido feitas durante os seus mandatos. Sobre as obras do bairro João de Deus, acho que há muito tempo deveriam ter sido feitas, pois era uma vergonha a entrada da vila, aquele aspecto de abandono em que se encontrava. Agora, sobre a variante, a maioria das pessoas com quem tenho falado são várias que estão convencidas que a construção será assim. Dizia-me sempre que já há mais de 30 anos que se falava na variante e que ninguém concretizava a obra, muitas vezes por motivo. Agora começar a apresentar situações que acho que podiam ser resolvidas. Queria perguntar se a Câmara tem capacidade financeira para que fosse feita a ordinária municipal, para que os arrudenses pudessem ter um espaço para fazer exercícios de manutenção. Pois há câmaras que conheço que já fizeram esse investimento para os seus municípios. Segunda questão. Quero perguntar se a Câmara pensa em alcatuar o resto da rua do clube desportivo executivo da Rua dos Vinhos até às 5 de outubro, porque no inverno, onde está alcatuado, inverno rigoroso, é só lama e poças de água. Sr. Presidente, queria pedir se a Câmara também podia informar a Boa Viagem sobre os horários aos fins de semana, pois a primeira carreira é às 7h05 da manhã e a segunda é quase às 2 horas da tarde. É uma distância de 5 horas que não é normal, devia de haver uma carreira entre esse horário, por exemplo, às 10 horas da manhã, será seu problema. Pois há uns meses houve uma reunião no auditório que foi dito que se iam reforçar os horários, onde estiveram presentes o Sr. António, presidente da Boa Viagem, e o Sr. Paulo Simões, da Postec. E de Lisboa para Sobral é também, a primeira às 17h30, podia também ser alterado esse horário para as 9h30. Ajude-nos a resolver esta situação se puder. Sobre as placas económicas, era necessário haver uma gestoria às mesmas. Porque há placas em mármore que já se tinta que marcava o nome das ruas e que não se vê terem saído, ter saído. Agora, sobre o parque das rotas, continua a fazer falta de limpeza. Pois só se vê papéis do chão da garrafa de vidro e latas de sumo espalhadas. Principalmente se lá uma pessoa de vez em quando a limpar o lixo que estava espalhado. Agora passam semanas e não vai lá ninguém a limpar. Agora, para dizer uma questão, quero informá-lo que esta semana passei junto à escola de Água da Barriga e vi que a vala frente à escola ainda não foi arranjada. Mas o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Junta comigo, passámos lá há mais de 2 anos, e ainda não foi arranjada. As manias estão lá dentro da vala e a água corta dentro do terreno da escola, em vez de correr para o calor. Agora também queria informar que estive uma conversa com os taxistas e pediam-me transmitir ao Sr. Presidente que se podia fazer pintura na cobertura e a chave, que protege os passageiros. Junto aos táxis, pois a ferrugem está a estragar a chave. Devia pintar também as figuras, e a caminhoneta na rotunda de Artemaria como estão, apesar de ser pintadas. Estão com muito mais aspecto porque estão rasgadas as pinturas. Tenho dito que obrigado pela Não sei se há mais alguma questão do público, para já.
Muito obrigado, Sr. Adelino Ramos, pelas questões colocadas. As obras do bairro, como já foi tudo dito sobre isso, havia uma necessidade grande de intervenção, ela foi feita, não tão rápido como nós gostaríamos que existisse essa intervenção, mas o que interessa é que ela nunca deixou de estar nas prioridades políticas, sempre esteve, e fomos levá-la até ao fim, e portanto neste momento a obra está, do ponto de vista daquilo que é a construção civil, está concluída. Agora falta naturalmente, e como disse no discurso de inauguração, falta todo o trabalho de acompanhamento do Serviço de Ação Social, que já está a ser feito, tendo em conta aquilo que é a previsão de instalação dos moradores antigos numa primeira fase, que serão os primeiros a ser realojados no local, e depois, esperando pelo final do concurso, que está a decorrer ainda, em termos daquilo que é a audiência prévia, dos interessados, etc., esperando que durante o mês de novembro e talvez ainda um bocadinho de dezembro se termine depois todo o processo de realojamento dos novos moradores. Sobre a questão da variante, só agora é que as pessoas acreditam que será feita, é normal, enfim, as pessoas, muitas vezes os anúncios foram vários, não foi só do nosso tempo, foi de tempos passados, e portanto nós trabalhámos, fizemos o nosso caminho, a obra está no terreno e a expectativa é que ela conclua, e aquilo que posso afirmar à data de hoje é que nunca como hoje ela esteve tão próxima de ser uma realidade, e amanhã, se me perguntar, eu direi nunca como no dia que me perguntar, cada dia que passe que as obras a decorrerem será o dia que mais próximo estamos de ver concretizar esse objetivo. E portanto é isso que há para registar. Há muito trabalho ainda a fazer, e portanto nós estamos a acompanhar o processo. Como se sabe, o dono da obra é a EIP, portanto são as Infraestruturas de Portugal. O município acompanhou aquilo que foi a execução do projeto e também as expropriações, algumas ainda não estão resolvidas, a grande maioria já está, as parcelas já estão perfeitamente disponibilizadas, e não há razão nenhuma para que a obra não decorra dentro da normalidade, e portanto é isso que estamos a esperar, e neste momento já se verifica em obra. Eu devo dizer que não é só o sentimento das pessoas, o sentimento de algumas pessoas que tinham parcelas de terreno a expropriar também era esse, achavam que nós não iríamos passar do papel mais uma vez, mas infelizmente foi possível passar do papel e a obra está no terreno e está em curso. Sobre a questão do ginásio municipal, eu diria que nós temos feito um esforço, de facto, para melhorar significativamente aquilo que é a oferta pública, de espaços públicos, para que as pessoas possam, de alguma forma, melhorar o exercício e a prática da atividade física. Nós temos feito isso com a requalificação do jardim municipal e com alguns equipamentos de manutenção que ali colocámos. Temos feito já também naquilo que foi a execução de um street workout, portanto, um ginásio ao ar livre na urbanização da Fonte do Ouro, do circuito Vítor Matos, e mais recentemente também com a instalação de um parque desportivo ao ar livre também na zona do Cerrado e Fontainhas, na parte das vivendas, junto à Escola Fixa de Trânsito. E portanto nós temos feito esse trabalho, esse caminho, não necessariamente criando um ginásio, até porque nos parece que essa é uma atividade concorrencial com outras atividades que já existem. Nós neste momento já temos um ginásio a funcionar na piscina municipal, é um arrendatário do município, e portanto também temos que perceber isso. E há um ginásio que também funciona numa zona industrial aqui do concelho e que faz a sua atividade normal, e portanto naturalmente que também nessa perspectiva essa atividade e essa resposta aos cidadãos já existe. Nós estamos a reforçar na requalificação do espaço público com a colocação de equipamentos que permitam também no Parque das Rotas também houve essa preocupação de fazer essa intervenção. Depois, dizer que no que diz respeito ao alcatroamento da rua do CRDA, que referiu, nós não o fizemos ainda, e há uma razão de fundo para que não tenhamos feito essa intervenção para já. É que, de facto, falta-nos ainda concluir uma intervenção de um coletor que é precisamente nessa zona, ou seja, está previsto nós aumentarmos a secção do coletor e está previsto também depois finalizarmos ainda uma parte que falta de arranjo exterior do bairro João de Deus, que é a questão da horta comunitária, que só poderá ser feita depois dessa correção do coletor estar concretizada. Vamos tentar tudo por tudo para que isso seja uma realidade no próximo ano, e só depois de fazermos essa intervenção no subsolo, uma vez que o coletor é subterrâneo, só depois disso estar concluído é que poderemos ter condições para
levar a cabo os términos do trabalho de alcatroamento naquela rua do CRDA que referiu. Sobre a questão da Boa Viagem, de facto, já existe novidades, ou seja, aquela reunião que citou e que fizemos no auditório municipal já teve sequência, e eu, inclusive, na última reunião de Câmara do passado dia 19 de setembro, dei nota disso no PAOL aos seus vereadores e à comunidade em geral. Essa reunião foi no início de maio, no auditório, e houve uma reunião aberta e tudo isso, e naturalmente que houve aqui uma evolução que foi possível registar. Ou seja, 2020, antes da pandemia, logo no mês de março, ainda antes da pandemia ter sido decretada, foi quando tivemos aqui o pico de oferta máximo no Conselho, em que existiam 17 horários rápidos para Lisboa. Depois, com a pandemia, isso foi decrescendo e houve já aqui, em setembro, portanto já para este início de ano letivo, um reforço da Boa Viagem, que nós assinalámos na altura e que agora também transmito aqui, de reforço para 16 horários rápidos para Lisboa, ou seja, ficou apenas um horário abaixo daquilo que foi a nossa oferta máxima, ou seja, já houve aqui um esforço que é de registar. Naturalmente que ao fim de semana a oferta é mais reduzida, também porque a procura tenderá a ser muito mais reduzida do que durante a semana, para as locações para as faculdades e para o trabalho, mas a assinalar de facto que essa reunião de maio foi importante nós falarmos com a Boa Viagem e também dar nota das reclamações de alguns dos utentes deste serviço essencial, e foi atendido, porque efetivamente nós passamos de ter desde este mês de setembro que passou, passámos a ter uma oferta que é muito semelhante àquela que existia no pico máximo de oferta que tivemos, que foi em março de 2020, antes da pandemia entrar. E portanto só há um horário de diferença que não foi possível concretizar, mas é algo que nós não deixamos de assinalar. Depois, a questão do Parque das Rotas, falta de limpeza, enfim, o Sr. Vereador também sinalizou isto para ver internamente. A informação que temos, e há uma empresa que está a fazer essa manutenção, não tem registro de anomalia que tenha ocorrido recentemente, mas é algo que vamos tomar nota em devida nota. A Escola da Barriga, enfim, pois nós de facto talvez não tenhamos ainda tido a capacidade de intervir, são várias as solicitações, essa não seria uma prioridade, mas à medida que o tempo passa torna-se mais prioritária, como é natural. O Sr. Vereador também tomou nota disso, com os serviços que já tinham essa nota, para tentar intervir o mais rapidamente que nos for possível intervir. Quanto à questão da pintura, da cobertura ali da zona de resguardo para os taxistas, não tenho nota de nenhuma situação, mas vamos avaliar com os serviços técnicos o que é que se poderá fazer. Eu penso que, de modo geral, respondi às questões que foram colocadas. Não sei se há mais alguma questão. Sobre a questão da rotunda da pintura, na rotunda da barriga, a pintura sobre as tertúlias móveis. Sobre as tertúlias móveis. Eu tem um aspecto que está... Eu não tinha tomado nota que tivesse feito alguma questão sobre isso. Posso ter eu percebido mal. Também não me apercebi. Não me apercebi que tivesse feito uma questão sobre isso, por isso é que não Não está aqui. Também não. Está num aspecto que para isso. Bom, nós neste momento a única intervenção que temos prevista no imediato para a rotunda é a manutenção ordinária que é preciso fazer à mesma. Enfim, não há nenhuma previsão de intervenção de fundo para já naquela rotunda. Eu devo dizer que em questão da interpretação da obra de arte, nós temos que admitir todos os conceitos de arte e temos que admitir também a interpretação diferenciada que existe em função de cada conceito que é desenvolvido. Sobre isso a questão estética é no campo da subjetividade e, portanto, não sei se é isso que se está a referir, mas nós tínhamos um histórico antes daquela rotunda ser requalificada, que era um canavial que de vez em quando nós tínhamos que manter e que oferecia alguma perigosidade até em termos de visualização da rotunda, mas isso é uma questão de perspectiva. Dito isto, a rotunda, uma manutenção ordinária sim, está previsto fazer-se. Intervenção de fundo neste momento não é prioridade, tendo em conta as circunstâncias que existem. Só porque a pintura que está estragada nas esculturas. Nas figuras que lá estão, pronto. É isso, é só Ok. Tudo bem, sim, é pertinente, vamos ver quando é que será possível, até porque temos que falar com os artistas. Não há uma intervenção que seja o nosso estaleiro a ter que fazer, porque
acabam por ser obras de arte e que têm que ser tratadas com o devido acompanhamento artístico das autoras, não é? Em primeira análise, está bem? Muito bem, não sei se há mais alguma questão do público, penso que não. Então vamos entrar no PAOD, propriamente dito. E eu tinha aqui apenas duas notas a transmitir. Uma relacionada com a festa que houve agora este fim de semana da Associação Recreativa dos Amigos do Telheiro, que foi uma festa que foi realizada por esta associação. Esta associação esteve desativada durante muito tempo. Eu creio que a última festa que se realizou no Casal do Telheiro, organizado por esta associação, talvez tenha sido nos anos 2000, 2002, portanto há coisa de 20 anos. E, portanto, naturalmente o município prestou a colaboração que foi solicitado e naturalmente que agora nesta sede manifestar o regozijo por ter corrido tudo bem, parece-me, e que ter sido um sucesso aquela festa e, portanto, é mais um momento importante da afirmação do movimento associativo local e daquilo que é o espírito que se pretende com estas organizações, que é fomentar, de facto, a participação cívica, o convívio entre as pessoas e harmonizar também aqui a convivência comunitária que então foi uma realidade. E, portanto, dá nota disso. Depois, dá nota também dos números da Covid-19. Nós, neste momento, temos um caso positivo confirmado ativo no concelho. E, portanto, que 67 óbitos a lamentar. E, portanto, desta feita, o que eu queria também te chamar a atenção é que, com as alterações das normas em vigor no âmbito da Covid e também com a alteração do estado de alerta de proteção civil no país, eu diria que estão reunidas as condições para que este acompanhamento epidemiológico possa ter aqui uma suspensão, desejavelmente permanente, para que era bom sinal para a evolução da pandemia, até que se justifique alguma alteração de circunstâncias, não será necessário, do ponto de vista da saúde pública, continuar a promover a atualização da situação epidemiológica no concelho e, portanto, será tendencialmente esta a última que trazemos aqui à reunião de Câmara e desejavelmente que seja mesmo a última. Basicamente eram estas duas notas que queria deixar neste PAOD e agora aceitaria inscrições dos colegas para alguma intervenção. Muito bem, vou começar pela ordem, que é a Sra. Vereadora Carla Munhoz, por favor. Em seu nome, cumprimento todos os presentes. Uma nota de agradecimento à Associação de Dores de Sangue, Medula Óssea e de apoio à pessoa com doença crónica do Concelho da Vila dos Vinhos, mais conhecida pela ADSCAF. No passado dia 1, realizou no CRDA mais uma iniciativa de recolha de sangue. Correu de uma forma em termos de adesão, muito significativa e também um agradecimento muito especial a todos os inscritos para a dádiva neste dia que contribuíram com aquilo que é fundamental e que salva vidas, que é o sangue. Uma nota a crescer aqui aos dados da Covid, mas no que diz respeito à proteção e, portanto, quanto à vacinação contra a Covid-19 e gripe sazonal, portanto, neste outono e inverno, está a decorrer no concelho a um ritmo muito satisfatório, a adesão é muito expressiva e acredito que com o grau elevado de imunização no concelho permitirá que o mesmo que não se evite a doença, com toda a certeza a gravidade será minimizada. E, portanto, tentamos desta forma, com todo o empenho dos profissionais de saúde no terreno, evitar o pior. Também hoje se assinala a abertura ou reabertura ou reinício do Centro Sénior, dos Centros Séniores, a Ruda e Cardosas, e a adesão é de facto muito significativa e demonstra que são locais onde as pessoas por iniciativa própria se deslocam e gostam de estar. E desta forma, com toda a certeza, contribuindo para a atividade quer cognitiva, mas acima de tudo com um impacto muito significativo na saúde mental, naqueles que de alguma forma passam lá à tarde em convívio, em lazer e atividades que são diversas, proporcionadas também pelo município. Ok, muito obrigado. Acho que foste tu primeiro. Depois tinha a Sandra, o João, depois o... Boa tarde a todos, cumprimentá-los na pessoa do Sr. Presidente. Só algumas notas relativamente aqui a algumas questões. Começar por
por me associar também àquilo que são os parabéns relativamente aos festejos no Telheiro e à Arate, e depois também, ainda nesta parte mais de fim destas festividades populares, uma palavra também de muito apreço pelo aquilo que foi o concerto que foi levado a cabo pela Banda da Santa Casa da Misericórdia este fim de semana, no sábado, nas Cardosas, que esteve ao mais alto nível e levou a cultura a um patamar que já nos habituou, fruto da excelência dos seus intervenientes. Ainda no domínio da cultura, também assinalar aqui um projeto que já foi falado aqui em outras ocasiões, que é o projeto Museu na Aldeia, que foi atribuído o prémio Europa é Nostra, que é um prémio coletivo, no qual nós também fazemos parte enquanto integrantes desta valência que foi chegada até nós pela Rede de Cultura e que esteve agora presente. Este é um projeto no setor cultural, que esteve agora presente na Cimeira do Património Cultural Europeu 2022 e em representação, precisamente, e já com este galardão na categoria Sensibilização e Envolvimento dos Cidadãos. Portanto, deixar aqui também esta nota, porque acho que é importante, que é um certame internacional, foi na República Checa, e acho que estamos todos de parabéns, sendo para mais um prémio coletivo. Depois, relativamente ainda ao domínio sénior, que a Sra. Vereadora já tinha falado aqui nos centros de convívio, deixar também aqui alguns números que são sempre importantes, mais não seja do ponto de vista motivacional, para percebermos que estas coisas têm impacto e que têm procura. As inscrições para a festa do dia 5 de outubro da Universidade das Gerações contam já com 100 pessoas. Depois também 48 séniores para o passeio de 6 e 7 de outubro, respectivamente, para Tomar e Sesimbra. E também congratular-nos com 105 inscrições de alunos para a Universidade das Gerações para o ano letivo 2022-2023. Estamos muito satisfeitos, a ambição continua, mas já há aqui um trabalho que já foi feito e que está a dar frutos. Depois também deixar aqui uma palavra para as jornadas da educação, que estavam integradas no mês da educação, estamos no mês de outubro, portanto ele já terminou, e deixar aqui também alguns números que agora já foi possível apurar. As jornadas da educação, propriamente ditas, tiveram a participação de 116 participantes inscritos, não constando os outros, mas os inscritos temos este número, 116. A recepção dos professores e pessoal não docente também contou com cerca de 200 pessoas, portanto, mais não seja pelos números, eles são representativos. Como no mês da educação também constava a prática desportiva e o desporto em geral, no dia 24 e 25, integrado no mês da educação, tivemos os 5º Jogos do Conselho, com uma participação efetiva de atletas, de 1.200 atletas, com um torneio de futebol do CRDA com 105, o URDA com 180, depois a ginástica ala aberta do OCG com 50, caminhada com 20, o torneio de ténis também com 20, o torneio de basquetebol do CRDA 260. Aqui, se quisermos ainda ser mais rigorosos, a verdade é que estes 260 atletas do basquetebol depois estiveram também presentes no domingo, portanto este número ainda pode ser mais dilatado se os incluirmos. Também o torneio de campo com 70 participantes, a maratona do ginásio de corrimento com 50, uma prova de atletismo também muito participada na Lauriceira com 80 atletas, a Dance Life Academy no Joel Rodrigues no anfiteatro também com 50, jogos de tabuleiro também com 50 e uma maratona de spinning na Praça de Torres com 200 participantes. Portanto, acho que temos uma participação bastante significativa. Ainda dentro da prática desportiva, só uma última nota para aquilo que foi o retomar das atividades da nossa piscina, em que há a registrar, em termos de inscrições de natação, 529 pessoas, depois como está aqui agregado também o ténis, também temos 39 inscrições, a hidroterapia com 10, a hidroginástica com 127, num total de 705. Portanto, há aqui um acréscimo, um aumento bastante significativo, porque vimos da casa das 5 centenas e estamos com 705 pessoas. Houve aqui um aumento também de 4 aulas, 2 da natação para bebés e 2 da natação em geral, e portanto há aqui um aumento muito significativo. Também a registrar, um mês depois do arranque, no triatlo, na nova modalidade que passámos a ter, já a participação de 8 atletas, o que, sendo só um mês, acho que já é bastante promissor. Muito obrigado. Obrigado. A vereadora Sandra Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento a todos na sala. Novamente, em relação à intervenção nas estradas e na sequência das anteriores respostas do Sr. Vereador Paulo Pinto,
Eu vi recentemente algumas movimentações em Arranhó, foi disto que se tratou, já há resultados que possa partilhar connosco? Muito obrigada. Palavra ao Sr. Vereador João Pedro Rodrigues, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Restante equipa da variação, público aqui presente, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Arranhó e técnicos que nos ajudam sempre nestas reuniões. Eu tinha aqui 3 questões para colocar. Antes de mais, associar-me também, como já foi dito pelos vereadores anteriores, associar-me aqui também à realização da festa promovida pela ARAP. Realmente foi uma festa popular, com certeza que passados uns 10, uns 15, 20 anos que aconteceu a última festa, que há sempre coisas a limar e coisas a melhorar, mas realmente foi um convívio muito interessante ao longo de 3 dias. Depois, relativamente a outra festa, aos festejos em honra de Nossa Senhora da Salvação, nós gostaríamos de saber qual foi o custo final que a Câmara Municipal expendeu pela realização dos festejos. Pedimos isto há um mês, ainda não tivemos qualquer informação sobre isso e gostaríamos de, no fundo, tal como dissemos anteriormente, chegar ao referido valor. E depois, também relativamente a valores, nós tínhamos solicitado na última reunião de Câmara se seria possível o Sr. Presidente de Câmara enviar-nos uma nota compilada sobre os impostos arrecadados pela Câmara Municipal nos anos 2019, 20 e 21. Na altura, penso que até foi dito que essa informação poderia ser dada pelo Granário. E depois, por fim, qual seria dada, podia ser enviada pelo Granário. E depois, por fim, saber qual é o ponto de situação atual da hectare da Rodrigues. Muito obrigado. Palavra ao Sr. Vereador Paulo Picos, faz favor. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado. Cumprimentar os colegas da variação, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Arranhó, público em geral, colaboradores do município. Posso começar exatamente por dar já a resposta à Sra. Vereadora Sandra Lourenço. De facto, foi feita a videoinspeção com o robô dos SEMAS de Vila Franca de Xira, a quem naturalmente agradecemos a disponibilidade. Umas vezes eles ajudam-nos, outras vezes ajudamos nós a eles, é mesmo assim. Na rede de pluviais em Arranhó, na Estrada Nacional 115, mais precisamente na rua 1º de Maio, junto ao Coreto, digamos assim, próximo do Largo Guilherme, Lisboa, e o que evidenciou, ainda bem para nós, é que não se trata, efetivamente, não se tratam de manilhas, mas de um caneiro. As manilhas começam só já na zona do Largo Guilherme, Lisboa, e está, em termos estruturais, perfeitamente ok. Ou seja, não tem qualquer tipo de problema, o que significa que o assentamento do pavimento tem que ver, efetivamente, com o deslizamento de resíduos e por arrasto do bituminoso e, portanto, é um trabalho que terá que ser feito pelas infraestruturas, pela antiga Juntas Autónomas das Estradas, pelo que iremos insistir com eles para que a reparação da mesma possa ser levada a efeito, porque se é verdade que neste momento o caneiro não tem qualquer problema do ponto de vista estrutural, se as coisas não forem tratadas, podem naturalmente agudizar-se. Depois, eu bem sei que o Sr. Presidente, no discurso de inauguração do bairro, da requalificação, das obras de requalificação do bairro João de Deus, fez um agradecimento generalizado aos colaboradores do município, à área jurídica, à área da DOAQV, à área social e tudo mais, à área operacional, mas permitam-me que puxe um bocadinho a brasa à minha sardinha, digamos assim, como costuma dizer em bom português, e dar aqui de viva voz, já tive a oportunidade de o fazer hoje de manhã, mas queria deixá-lo aqui na reunião de Câmara pública, porque as pessoas, numa perspectiva de que temos público e as pessoas podem sempre aceder a ela, um agradecimento especial aos colaboradores do Centro Operacional Municipal pelo trabalho desenvolvido e pelo resultado conseguido, sobretudo. Estava devidamente planeado que todas as guardas fossem efetivamente produzidas, assentes, e portanto toda essa parte da obra fosse concretizada pelo Centro Operacional Municipal, e foi pela nossa secção de serralharia. Tenho que acrescentar as equipas de pedreiros que promoveram o seu assentamento, mas também aos maquinistas, manobradores, às equipas de espaços verdes que prepararam os canteiros, nomeadamente estes nas últimas 2 semanas.
É um grande trabalho que foi feito pelas equipas do Centro Operacional Municipal e acho que fica um grande exemplo de como podemos ser muito bons a concretizar trabalhos. Fica esta nota e esta nota de agradecimento. Depois, dizer-vos também que foi concretizada a segunda fase de limpeza e desobstrução da Ribeira das Salemas, neste caso entre o Tardós, da Escola Fixa de Trânsito, e a ponte situada na Avenida Timor-Oroçai. Portanto, era qualquer coisa que tínhamos para levar a efeito, e está concretizado, bem como a limpeza da Ribeira, de metade da Ribeira, como estava previsto também, de metade da Ribeira, da Barriga, até à ponte, portanto, até à ponte, passando por trás do Trevo até à ponte. Falta concretizar a segunda parte e sê-lo lá já pelos nossos serviços, mal seja oportuno, mas muito brevemente também. Acrescentar, por último, que está previsto que, ou a partir de 17/10 ou de 24/10, consoante a disponibilidade da empresa que nos presta esse serviço, no caso a Suma, levarmos a efeito a segunda etapa da limpeza e desinfecção dos contentores de RSUs, por forma a que todo o nosso parque de contentores possa ser lavado e desinfetado, porque nós sabemos bem que mais higiene significa mais saúde e melhor qualidade de vida. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado a todos os colegas. A questão da Sra. Vereadora Sandra foi respondida já pelo Sr. Vereador Paulo Pinto, a quem agradeço por economia processual a resposta. O Sr. Vereador João Pedro Rodrigues questiona sobre a questão das festas do Conselho. Eu, como sabem, quando esse assunto foi trazido aqui à reunião e esse balanço foi feito, não estava na reunião e fiquei convencido que o Vice-Presidente tinha respondido às questões. De todo modo, enfim, se houver alguma informação a prestar adicional, ela será dada. Não sei, antes também dar nota do seguinte: o valor despendido pelo município na festa do Conselho era o que estava previsto no orçamento e todos os que foram objeto de reforço, e esse reforço veio sempre aqui a deliberação da reunião de Câmara, portanto não há sobre isso qualquer tipo de dúvida, mas se for necessário compilar a informação, nós assim faremos, mas o conhecimento da Câmara sobre a realidade da despesa executada com a festa de agosto está prevista no orçamento municipal e nos sucessivos reforços que eventualmente essa rubrica teve ao longo do tempo. Depois, dá nota do seguinte: a questão dos impostos. Ainda hoje estive a falar com o chefe da Divisão Financeira de Recursos Humanos, o Dr. Bruno Nago. Ele não consegue, para a data de hoje, disponibilizar a documentação. De todo modo, aquilo que lhe pedi foi, já que é assim, o que nós vamos fazer, e tendo já registadas e agendadas reuniões com todos os partidos políticos nos dias 17, 18 e 19 de outubro, vamos fazer a mesma informação para todos os partidos políticos e, portanto, nessa altura será entregue essa informação devidamente compilada. No que diz respeito à tarde da Ruda dos Vinhos, a informação que tenho, fornecida pela Administração das Águas do Tejo Atlântico, que é a entidade que será o dono da obra, é que efetivamente nós temos neste momento o prazo para a entrega das propostas no próximo dia 10 de outubro, portanto será o prazo limite para a apresentação de propostas de concorrentes para a realização da intervenção. Não me quero precipitar a dizer que há interesse ou não neste concurso. A ideia que temos é que sim, que há interessados, até porque o valor da obra é substancialmente superior, como sabem, o nosso objetivo também foi, nós fomos consultados pelo dono da obra sobre a possível prorrogação do prazo, porque este não é o prazo inicial do concurso, e aquilo que foi a nossa posição foi, bom, se isso servir para que desta vez o concurso não fique deserto, depois então não é por mais um mês, ou menos um mês que haverá problema, e portanto nós demos o nosso ok, naquilo que foi a consulta prévia que nos fizeram, para o alargamento do prazo, e portanto com isto estamos convencidos que haverá boas condições para o mercado responder com melhor qualidade em termos de projeto e de proposta a apresentar, porque esta é uma empreitada específica de concepção e execução. Portanto, basicamente é isso que posso transmitir sobre essa matéria. Portanto, antes do dia 10 de outubro não sabemos se haverá concurso finalizado ou não. A nossa perspectiva é que sim, mas temos que aguardar o termo do prazo, que será no dia 10 de outubro. Queres falar sobre isso? Muito bem, não sei se há mais alguma questão. Os impostos é até dia 17 ou na própria reunião? Na reunião.
para darmos condições de igualdade em todos os partidos, embora as reuniões sejam diferenciadas, umas são mais cedo do que outras, que não podem ser ao mesmo tempo, não é lógico, nem devem ser ao mesmo tempo, mas será nessa sede que vamos entregar, e vem muito a tempo, porque ainda estamos na consulta pública do regulamento em causa, que será aprovado, se tudo correr bem, e se for esse o entendimento da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, apenas em novembro, e portanto ainda há todo o tempo para haver essa análise a esse documento. Penso que está tudo. Queres acrescentar alguma coisa? Não, relativamente à questão das receitas e das despesas da festa de agosto, na altura se ficou dito, eu pensava que tinha ficado esclarecido realmente, porque eu penso que foram apresentados os valores, o valor total da despesa e das receitas dos expositores, do stand da Câmara, penso que tinha ficado. O que eu tinha ficado era que iria ser visto os apoios totais e o custo total. Pronto, mas se for preciso dá-los agora, é possível. Era para confirmação. Okay. A despesa final foi de 132 mil euros e a nível da receita, estamos a falar dos expositores e do stand da Câmara, foi 3.418 euros e 65 cêntimos. Portanto, estamos a falar aqui genericamente. Claro que depois tem as rubricas todas, penso que não é isso que se pretende, mas genericamente é isto que estamos a falar. Bem, muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, eu passaria então a dar entrada no período da ordem de trabalho. Lata da reunião do passado dia 19 de setembro, da reunião tida no dia 19 de setembro. Ela foi distribuída para consulta e apreciação dos colegas. Eu iria colocá-la à votação, se não houver nenhuma questão relativamente à mesma. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a ata da reunião anterior. O ponto seguinte, portanto, o ponto 2 da ordem de trabalhos é uma proposta para alteração ao regulamento do cemitério municipal, e esta alteração, enfim, tem um enquadramento que é um enquadramento de ordem mais prática e objetiva, e que se prende com o facto de, devido às condições geológicas do solo, o regulamento anteriormente previa 7 anos de imunação dos corpos, no fundo 7 anos até à exumação do corpo, e neste momento as condições geológicas e também determinam que seja mais prudente que o regulamento seja revisto para ampliar o prazo em que tal imunação aconteça, e portanto o que se propõe é a passagem dos 7 anos para os 10 anos, e depois, eventualmente, se ainda a matéria orgânica não estiver suficientemente composta no final deste prazo de 10 anos, haver a possibilidade de, durante mais 3 anos, haver essa decomposição da integral matéria orgânica. Basicamente, tem a ver só com esta questão, e também, enfim, já está previsto, enfim, com esta alteração, também aqui algumas situações que a Covid veio trazer, nomeadamente algumas imunações que aconteceram com os corpos dentro de sacos de plástico, etc. Peço desculpa disto ser uma matéria tão visual, mas não há como explicar de outra maneira, é o que é. Enfim, no fundo o que está a prever é apenas o regulamento ser adaptado às condições, porque efetivamente 7 anos tem sido pouco para a decomposição integral da matéria orgânica, e neste caso, e neste momento não temos grandes limitações de espaço no cemitério, que o aumento daquilo que foi o recurso a uma técnica mais recente, como é o caso da cremação, tem sido bastante significativo, que tem libertado também algum espaço no cemitério, e portanto é possível fazer esta alteração sem grande problema do ponto de vista também da gestão organizacional do próprio espaço no cemitério. Portanto, basicamente é este o enquadramento. Peço desculpa por ser tão visual na descrição, mas é o que é, não há como fugir da questão. Não sei se há alguma questão que queiram colocar sobre este ponto. Não havendo, passamos então à votação do ponto 2 da ordem de trabalhos. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalhos. Bem, o ponto seguinte
da Ordem de Trabalhos diz respeito ao Programa de Apoio Local ao Arrendamento. No fundo, enfim, consoante aquilo que também são as determinações que vieram a público com a aprovação do pacote das famílias apresentado pelo Governo da República, naquilo que é o combate a esta situação da economia, da inflação e da conjuntura internacional, nós propomos aqui a revisão deste regulamento do PALA, do Programa Local de Apoio ao Arrendamento, que tem que ver com o seguinte: nós, no fundo, atualmente estamos a apoiar 9 meses de renda e a proposta vai no sentido de reduzir esses 9 meses para 6 meses, precisamente para que, dentro da verba disponível do Orçamento Municipal, que entendemos que não deverá regredir, antes pelo contrário, eventualmente na proposta do próximo Orçamento, seja possível apoiar mais gente, ou seja, vamos apoiar se calhar menos cada uma das pessoas, mas vamos apoiar mais gente, até porque entendemos que eventualmente as situações de arrendamento, não obstante o congelamento das rendas já decretado e não aumento das rendas de acordo com o índice de preço ao consumidor derivado da inflação, entendemos que pode haver aqui algumas dificuldades na questão de fazer face aos encargos com a habitação. Dizer também que, complementarmente nos outros 6 meses, eventualmente nas situações em que se justifique mesmo, não há limitação nenhuma nem impedimento em que os agregados familiares se socorram, entre aspas, daquilo que é o programa que já existe também, que é o Fundo de Emergência Social, que é nosso entendimento que deve ser continuado e talvez aprofundado também durante o próximo ano de 2023. Portanto, basicamente tem que ver com esta alteração específica. Não sei, Carla, se queres dar algum input adicional sobre isto? Não? Tá? Alguma questão? Alguma questão dos seus vereadores? Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós analisamos cuidadosamente o regulamento do PALA aprovado por unanimidade no princípio de 2021 e as alterações agora apresentadas, e resultou óbvio que em 2022, com apenas mais 5 candidaturas deferidas, o custo associado a esta medida duplicou. Mas mais do que isso, esta proposta de alteração ao regulamento vem, por um lado, diminuir o valor de referência de rendimento per capita definido como requisito de atribuição e, por outro, como o Sr. Presidente disse, restringir a duração do apoio. Numa altura de grandes incertezas a nível mundial e com a inflação a atingir máximos históricos, factos que se refletem no aumento significativo do custo de vida, os municípios devem reforçar a sua intervenção no domínio social, em especial no que se relaciona com as necessidades básicas dos indivíduos mais desprotegidos. E aqui inclui-se naturalmente o direito de acesso a uma habitação digna. Os municípios devem ter um papel mais ativo, atento e interventivo, porque é nestas fases mais turbulentas que o papel social da Câmara não pode falhar. Logo, não nos parece o momento mais indicado para reduzir o tempo e a abrangência do Programa de Apoio Local ao Arrendamento. Do nosso ponto de vista, as alterações propostas configuram um corte nesta medida de apoio social e isso não pode nos ter a nossa concordância. Está bem? Eu acho que a Sra. Vereadora sintetiza muito bem logo na questão inicial o enquadramento do ponto, ou seja, o facto de apoiarmos 9 meses de renda significa que vamos apoiar menos gente com o mesmo dinheiro. Porquê? Porque a verba fica cativa e, portanto, eu não posso aprovar mais, não pode a Câmara aprovar mais beneficiários. O que está aqui a prever é, com equilíbrio e ponderação, apoiar mais agregados familiares, porque admito que as situações de eventual dificuldade não surjam todas ao mesmo tempo durante o ano. E, portanto, é bom que o município tenha uma folga para permitir apoiar mais gente fora dos que já estão a ser apoiados. E, portanto, nesta medida, aquilo que me parece é que os 6 meses de apoio permitem que exista alguma folga para continuar a apoiar. O objetivo do município não é cortar o apoio, é objetivamente permitir que haja mais apoio a mais gente, ou pelo menos que o apoio chegue a mais gente, mais agregados familiares, porque temos tido mais pedidos e muitas vezes temos dificuldade em enquadrá-los dentro daquilo que são as possibilidades financeiras e orçamentais. Segundo ponto, aquilo que disse também inicialmente, ou seja, se as pessoas perderem o apoio, imaginemos que há um agregado familiar que precisa logo deste apoio no início do ano e, portanto, só é apoiado 6 meses. Nos outros 6 meses do ano não ficará sem apoio da autarquia, porque a autarquia tem outras ferramentas de apoio, nomeadamente o Fundo de Emergência Social que referi e que provavelmente
não sofrerá qualquer alteração, pelo menos não é expectável que sofra qualquer alteração nas suas regras regulamentares e, eventualmente, terá que ter reforço naquilo que é a questão dos apoios. Até porque esta questão do PAL é uma questão muito específica ligada à habitação e só paga, entre aspas, questões relacionadas com o custo associado à habitação, e o Fundo de Emergência Social é um fundo muito mais lato que serve para apoiar as famílias num universo mais vasto de despesas que não só as questões relacionadas com a habitação. Não exclui, mas tem um muito mais vasto, pode ser questões de saúde, pode ser questões alimentares, pode ser um conjunto mais variado de apoios que sejam necessários e pretendidos. E, portanto, aquilo que pretendemos com esta revisão do PALA é que, em matéria de habitação, haja mais agregados que possam ser beneficiários deste apoio. Vai ser menos tempo, porque, efetivamente, a despesa é grande e nós pretendemos, com o equilíbrio, apoiar, continuar a apoiar e apoiar mais do que aqueles que já estão a ser apoiados. É esse o objetivo, porque prevemos que possam existir mais situações que mereçam o apoio e que necessitem do apoio, e nós temos que ter esse equilíbrio. E o Fundo de Emergência Social será novamente um complemento para todos os meses em que as pessoas que em dificuldades não tenham acesso, ou que se esgote esse acesso por força desta redução dos meses de apoio, possam ter esse apoio e possam continuar a ter uma vida um bocadinho mais desafogada, tendo em conta este apoio. Basicamente é isto que queres complementar, se faz favor. Eu acho que só aqui uma nota que me pareceu uma visão redutora da interpretação que se faz desta alteração, no sentido em que isto não é uma medida isolada. Portanto, isto é uma medida que nós temos que enquadrar nas outras medidas e, portanto, ao conhecer um maior leque de famílias, nós temos essa oportunidade através do balcão da família e, no âmbito da descentralização, na área da ação social, que nós vamos ter, com toda a certeza, estamos a trabalhar nisso a partir do dia 1 de janeiro, nós conseguimos aqui, numa gestão local de proximidade, acabar por conhecer as diferentes oportunidades de poder ajudar a família. Por vezes, portanto, estarmos aqui eventualmente a dizer os 6 meses, articulado quer com o Fundo de Emergência Social, quer com outras medidas, quer de farmácia, quer em termos de alimentação. Portanto, há aqui um leque e um complemento de medidas que vão convergir para dar espaço a termos aqui uma maior cobertura e de disponibilidade financeira para manter a habitação com dignidade. Portanto, não podemos ver a medida isolada, mas no seu todo e no meu entender, no nosso entender, acabamos por conseguir ajudar muito mais gente num período alargado que é pretendido. No fundo, simplificando a coisa, o mesmo bolo vai ter mais fatias, é certo, elas vão ser mais pequenas entre si, mas vai ter mais fatias, ou seja, o nosso objetivo é apoiar mais gente. Enfim, é o que é, nós temos que ter também noção da responsabilidade que temos em termos financeiros do município, e penso que vamos ter tempo para ter essa discussão com certeza, mas naturalmente não podemos ter sol, neiro e chuva no Daval e temos que fazer opções, e a nossa opção é tentar, com recursos que são esgotáveis e limitados, apoiar mais gente, porque sentimos que a procura deste projeto vai ser maior do que aquela que tem sido e já temos alguma dificuldade em cumpri-la e, portanto, vamos ter ainda mais dificuldade se não alterarmos as coisas. Vamos continuar a deixar muita gente sem apoio e isso nós não queremos. Portanto, queremos com os mesmos recursos, ou tendencialmente os mesmos, chegar mais longe nos apoios que vamos dar a mais gente. Parece-me que é claro o objetivo. E se conseguirmos ajudar noutras áreas, a gestão orçamental da própria família consegue canalizar, portanto, dinheiro para a questão da habitação. Portanto, a medida não pode ser vista de uma forma isolada. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E eu compreendo o que dizem e a forma como interpretam para a medida chegar a mais famílias. E também não quero, com isto, dizer, ou não quero demonstrar uma avaliação redutora. No entanto, e percebo que é uma medida no meio de outras medidas de ação social. No entanto, em relação a esta em particular, o facto de proporem alterar o valor referencial que passa
de igual ou inferior a 75% da retribuição mínima mensal garantida, que corresponde a 529 euros, para inferior a 1,5% da pensão social, igual ou inferior, que corresponde a 321 euros, do nosso ponto de vista, as pessoas que têm rendimento per capita entre os 321 e os 529 ficam agora excluídas desta medida. Não parece que isto seja uma visão redutora. Eu acho que neste ponto em particular é uma redução. Se depois a justificação é que vão ser englobados noutras medidas, não é isso que estamos aqui em causa. Não entendo que, que a nossa esteja a ser uma visão redutora. É um facto que aqui estamos a falar de um corte. Correto? Muito obrigada. Posso? Sim. Eu só para dar nota dos 321, que tem a ver com aquilo que é para enquadrar nas medidas da ação social e não ser uma medida concorrente com o que está definido em termos da segurança social. Okay. Muito bem, eu penso que os esclarecimentos estão prestados. Vamos passar à votação do ponto. Questiono quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por maioria, com 2 votos contra do Sr. Vereador João Pedro Rodrigues e da Sra. Vereadora Sandra. Muito bem. Quero fazer a declaração de voto, por favor. Então, se querem fazer já? Oral? Sim, Sim, claro. Os vereadores do PSD pretendem que fique registada em ata a seguinte declaração de voto. Num contexto de grande incerteza, não podem ser os municípios os primeiros a prestar apoios sociais às famílias, principalmente aqueles que garantam o acesso a uma habitação digna. É lamentável o município da Ruda inaugurar a requalificação do bairro João de Deus na sexta-feira e cortar os apoios sociais ao arrendamento local na segunda-feira seguinte. Com a nova redação, o município corta o critério quantitativo de atribuição do apoio para metade, deixando de considerar as famílias cujo rendimento por elemento seja superior a 321 euros, quando a anterior redação apoiava as famílias com rendimento por elemento até 529 euros. Esta alteração reduz ainda o tempo de duração da renda apoiada de 9 meses para 6 meses por ano civil. Esta medida é injusta, é errada, é descontextualizada do tempo que vivemos e contrária quer aos princípios e valores que nós, os vereadores do PSD, manifestados no programa eleitoral, quer aos princípios e valores do próprio Partido Social Democrata. Pelo exposto, os vereadores do PSD votam contra a primeira alteração do regulamento do Programa de Apoio Local ao Rendimento. Muito obrigada. Fazer também uma declaração de voto, dizendo que o Executivo Municipal, neste período de grande instabilidade que vivemos, será o primeiro a colocar em ponto de honra aquilo que é a garantia de qualidade de vida e aquilo que é, nomeadamente, as condições de integração social. São vários exemplos os que temos para relatar, de 2013, em que existiam 9 programas sociais, até agora, em que existem mais de 2 dezenas, e, portanto, quase 3 dezenas, e, portanto, o Executivo, em funções, continua esse caminho de integração social, de aprofundamento da coesão social e daquilo que é a salvaguarda do superior interesse dos nossos municípios e a promoção da qualidade de vida de todos os nossos municípios. Neste momento, aquilo que se impõe, numa perspectiva mais global, é olhar para os problemas de todos os arrodenses, não só na lógica estrita do problema da habitação, que também existe, e sobre isso também temos muitas informações para partilhar, nomeadamente a questão da requalificação do bairro, mas não só, a revisão da estratégia local de habitação que já estamos a promover e que pretendemos aumentar a oferta pública de habitação e oxalá que essa oferta pública de habitação seja acompanhada por todos os partidos políticos com responsabilidade e sensibilidade social, e também o regulamento das taxas e dos impostos, em que ainda recentemente aprovámos uma redução significativa na reunião de Câmara e que esperamos possa ser votado na Assembleia Municipal para permitir a requalificação urbana e o aumento do parque público de habitação, indiretamente através da promoção por privados do arrendamento a custos acessíveis, permitindo com isso que o custo da habitação seja mais acessível para todos os arrodenses. Este é um caminho longo, difícil, que deve ser percorrido, nós estamos a percorrê-lo e esta revisão do regulamento do PALA insere-se também naquilo que é a lógica que existe já no Governo da República de apoio às famílias, que também foi decretado recentemente em termos de congelamento das rendas e daquilo que será o impacto para 2023. O objetivo com esta alteração ao regulamento é não só harmonizar os conceitos com o que já existe da segurança social, até porque vamos receber
a descentralização de competências da Segurança Social a partir de 1 de janeiro e, portanto, temos que harmonizar o regulamento em função daquilo que são os regulamentos em vigor pela Segurança Social e, bem assim, permitir que nós consigamos chegar a mais gente, muitas vezes gente que está neste momento impedida de ter acesso ao PALA, porque as verbas já estão comprometidas com o apoio de 9 meses e que, sem dúvida, que pode cativar as verbas e permitir que se exclua muita gente, que é algo que nós todos pretendemos evitar que aconteça. Simultaneamente, o facto de existir este apoio em 6 meses para a questão específica do Programa de Apoio Local ao Arrendamento e para a Habitação não exclui nem limita toda a aplicação dos outros programas que nós temos, nomeadamente o Fundo de Emergência Social, o cheque de fraude, o cheque de farmácia, o cheque dentista sénior mais e outros tipos de apoios que existem desde há muito tempo a esta parte e que continuam a fazer parte daquela que é a paleta diversificada de projetos sociais que o município tem a favor da qualidade de vida dos nossos concidadãos e municípios. Portanto, neste momento, esta alteração ao regulamento visa fazer com os recursos que estão disponíveis chegar a este apoio a mais gente e, sobretudo, a gente que mais precisa. E, portanto, numa altura em que temos que ser muito seletivos também naquilo que é a despesa pública, temos que olhar também para estes programas e fazer essa seleção de acordo com aquilo que são os princípios de apoiar mais quem mais precisa num momento de grande dificuldade. Basicamente, este é o espírito subjacente a esta proposta de alteração ao regulamento que está aqui em apreço. Muito obrigado. Muito bem, já seguimos para o ponto 4 da Ordem de Trabalhos. O ponto 4 da Ordem de Trabalhos é uma alteração ao regulamento das taxas do município. Esta proposta de alteração sintetiza-se em 2 princípios fundamentais. Desde logo, nós, desde 2014, não obstante o estudo económico-financeiro por causa da questão da lei do regime geral das taxas obrigar a atualizações, nós não temos atualizado de acordo com esse estudo, porque efetivamente têm existido circunstâncias que têm justificado, nomeadamente desde 2011 com a questão da crise das dívidas soberanas, depois com a pandemia, não temos feito essa atualização. No entanto, tendo em conta a conjuntura que estamos neste momento a viver, com o aumento da inflação a valores muito acima daquilo que seria a média aplicada dos últimos 20, 30 anos, neste momento aquilo que estamos a propor é que se reflita também na tabela de taxas esse aumento com base no índice de preços ao consumidor aplicado pelo INE com efeitos a agosto deste ano e, portanto, há uma alteração de quase 9 pontos percentuais. Há uma especificidade que é, nós na generalidade das taxas não vamos aplicar aquilo que é o aumento das remunerações que existiram na função pública, nomeadamente nos colaboradores do município. Desde 2014 não fazemos essa atualização e não vamos propor fazer também para este ano. Vamos cingir-nos à taxa de inflação. No entanto, há um capítulo onde isso não vai ser assim, ou seja, a nossa proposta é que no capítulo das obras particulares e do urbanismo, para além da questão da repercussão do valor da inflação, nós tenhamos também a repercussão do valor da atualização da tabela remuneratória da função pública, o que faz naturalmente, neste capítulo, agravar um bocadinho as taxas que vão ser aplicadas. No entanto, parece-nos mais do que justo que num setor que neste momento está a praticar preços muito acima daquilo que são geralmente padrões comuns neste setor da construção civil, parece-nos que não é por causa deste aumento de taxas que alguma obra particular no Concelho da Aguda se vai deixar de fazer, até porque muito provavelmente o aumento do custo nos outros setores será muito superior a este que é sentido, portanto, nessa medida, parece-nos também justo que os municípios possam contribuir também para o aumento daquilo que são as despesas correntes do município e, portanto, aplicar aqui essa vertente do equilíbrio, neste caso específico do setor das obras particulares e urbanismo, sublinho. Depois dizer também que a questão das tabelas de taxas também tem que ser vista numa base de equilíbrio, ou seja, nós estamos a propor, com o regulamento que já está em consulta pública, a diminuição de taxas urbanísticas em alguns segmentos, nomeadamente alguns segmentos relacionados com a requalificação urbana dentro das ARUs e outros,
e para incentivos ao arrendamento e, portanto, também vamos ter uma quebra das taxas que não sei se será compensado ou não com este aumento que aqui está subjacente, mas de alguma forma o princípio do equilíbrio orçamental impõe-nos que nós encontremos também gavetas de receita que permitam fazer face a quebras de receita que vamos ter e, portanto, é expectável também que o orçamento do município no próximo ano tenha um aumento de custos relacionados com a inflação que também nós, enquanto consumidor, todos nós pagamos pela prestação de serviços essenciais e o município da Ruda não é nenhuma exceção. E, portanto, para além daquilo que é este equilíbrio, há a assinalar também aquilo que não referi há pouco, mas também na questão do apoio às famílias. O Pelega é um exemplo de que não estamos insensíveis aos tempos que estamos a viver, antes pelo contrário, portanto fizemos este programa de apoio a nível da entrega dos livros de exercícios e há um bom contributo para o orçamento familiar das famílias arrudenses e, portanto, também isto revela bem a sensibilidade social deste Executivo. E também vale apoiar o comércio local, entre outras matérias que temos apoiado as famílias numa base mais recente também. Portanto, tudo isto basicamente é isto, ou seja, geralmente o que estamos a propor é o aumento apenas do índice de preços ao consumidor, portanto a taxa de inflação aprovada pelo INE ou apurada pelo INE em agosto. Este é um trabalho que foi feito pelo nosso Gabinete de Auditoria e Controle Interno e quem agradeço ao Nuno Libânio esse trabalho. E na vertente do urbanismo, especificamente do capítulo do urbanismo, para além da questão da repercussão também deste índice de preços ao consumidor, vai então também a tabela remuneratória que o estudo económico-financeiro, quando se fez a aplicação do regime geral das taxas em 2011, também levou em linha de consideração. Basicamente, é este o enquadramento do ponto 4 da Ordem de Trabalhos e agora ficarei ao dispor dos colegas para alguma questão que entendam conveniente colocar. Não sei se há alguma questão. Não havendo, podemos então passar à votação deste ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Questiona assim quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Chamar a atenção só que é preciso rubricar as duas primeiras páginas, faz favor. Folhas, não? O ponto seguinte é o ponto 5 da Ordem de Trabalhos, diz respeito a um processo de expropriação que já iniciou, inclusivamente ainda durante o mandato anterior. Estamos a falar de uma zona que medeia entre a Ponte dos Afetos no Parque das Rotas e a estação elevatória da Etar da Ruda dos Vinhos, em que é preciso fazer uma intervenção para a substituição do coletor e que já teve naturalmente deliberação favorável da Câmara e da Assembleia Municipal e agora a tramitação processual leva-nos a ter que fazer um requerimento ao Sr. Presidente, neste caso à Sra. Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, para a designação de árbitros que presidirão à fase de arbitragem nos termos do artigo 42 do Código das Expropriações. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da Ordem de Trabalhos. Não havendo, iria passar então à votação deste ponto 5 da Ordem de Trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria, com 2 abstenções, do Sr. Vereador João Pedro e Sandra. Se faz favor. Depois temos o ponto seguinte, que é o 6º da Ordem de Trabalhos. O ponto 6 diz respeito a concurso que já veio aqui à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal. Este ponto vem para ratificação também, porque esta é uma matéria urgente na medida em que tem que ir também obter visto prévio do Tribunal de Contas e temos o prazo a terminar para a utilização do veículo de transporte coletivo de passageiros, nomeadamente para o transporte escolar. E, portanto, no fundo, estamos a falar da tramitação do processo, tendo em vista a aprovação do relatório do júri para a aquisição dos 3 veículos em leasing ou educação financeira e a aprovação dos respectivos contratos, que depois, como disse há pouco, seguirão para visto prévio do Tribunal de Contas. No fundo, estamos a falar de 3 veículos, um deles é um veículo de recolha de resíduos sólidos urbanos e 2 deles são veículos para transporte escolar.
Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, coloco então à votação o ponto 6 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto. Eu não sinto porque já está bem para ratificação. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 7º, diz respeito a um estágio curricular. Este estágio curricular é de 2 anos e tem a ver com uma licenciatura em Serviço Social. Portanto, o estágio é em Serviço Social, que se iniciará durante este ano de 2022 e que depois terá sequência para o ano letivo seguinte, portanto, no caso, o ano letivo 23-24. Portanto, está aqui a cláusula 4, a duração do estágio e o âmbito também que aqui está. Não há encargos para o município e é proporcionado também uma experiência de formação em contexto de trabalho que faz parte integrante do currículo deste curso. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, coloco então à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É então aprovado por unanimidade o ponto 7º da ordem de trabalhos. Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 8º. Este ponto diz respeito à atribuição de uma proposta para a atribuição de um apoio financeiro à Associação Cultural Cultura de Grau, que pressupõe a colaboração desta associação naquilo que é a realização e organização, melhor dizendo, do Festival de Cinema ou de Curtas-Metragens Curta Arruda, que já tem sido uma realidade desde o ano 2014, com uma pequena interrupção, infelizmente, e que vai para a sua oitava edição. Este é um festival que surgiu de iniciativa do município, em determinada altura, que tem contado com uma organização vastíssima de jovens empreendedores e até voluntários, por que não dizer, e naturalmente tributar um grande contributo e um grande agradecimento àquilo que tem sido o trabalho fantástico realizado por toda esta gente que tem colocado o Festival Curta Arruda como um evento cultural de grande valia no concelho de Arruda. Recentemente esta Associação Cultura de Grau foi fundada e no fundo está a ter a sua atividade. Esta associação é composta por muitos dos elementos que fazem parte integrante do Festival Curta Arruda e, portanto, da nossa perspectiva, faz todo o sentido que possa ser a associação também a ter mais responsabilidade e autonomia também naquilo que é a organização do Festival Curta Arruda. Portanto, esta é uma boa posição de princípio, que é as coisas são realizadas e depois ganham a sua autonomia e também aquilo que é a capacidade da própria sociedade civil promover e organizar eventos, naturalmente com o apoio do município, mas não excluindo aquilo que é a atividade própria e aquilo que são as suas competências próprias enquanto associação cultural que está registada e em funcionamento. Não sei, Carlos, queres dar algum input adicional? Basicamente é isso. Agora, não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Se não existir nenhuma questão, coloco à votação este ponto 8º da ordem de trabalho, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 8 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 9º. O ponto 9º diz respeito ao valor das atividades de apoio à família, às CAF, também no que diz respeito à complementariedade do município naquilo que é a promoção de uma escola que responda às necessidades dos encarregados de educação e, portanto, estamos a falar naturalmente da ocupação dos tempos e daquilo que são os programas de acolhimento aos alunos durante o período da manhã entre as 7h30 e as 8h30 e no período da tarde entre as 18 e as 19 horas. E, portanto, o valor horário que está aqui proposto cobrar aos nossos municípios que aderiram a esta CAF, a estes complementos, é exatamente o mesmo que tinha existido no ano passado. Portanto, o valor horário é exatamente o mesmo que estamos a propor. Queres acrescentar alguma coisa, Carlos? Basicamente é isto. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, coloco então à votação o ponto 9 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto
29 da Ordem de Trabalho. O ponto seguinte é o ponto 10º da Ordem de Trabalhos. O ponto 10º é um protocolo que visa instituir um projeto de saúde e bem-estar com proximidade. É um protocolo entre o município da Ruda e também a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, e que visa proporcionar em complementariedade àquilo que são as unidades funcionais do Centro de Saúde e da Unidade de Saúde Familiar e do UCC, etc., um conjunto de valências de profissionais em que há déficit de resposta e bastante necessidade e aumento de procura de resposta. Nomeadamente aqui, numa primeira fase, a questão dos técnicos de fisioterapia. E, portanto, basicamente é isto. Este era um programa que já tínhamos previsto também no programa eleitoral sufragado e, portanto, basicamente é mais uma medida que se concretiza com essa perspectiva. Não sei, Carlos, se queres acrescentar alguma coisa? Está tudo essencial? Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Acho que eu passei aí para a questão. Obrigada, Sr. Presidente. De uma forma genérica, dizer que este tipo de intervenção traz ganhos em saúde, porque contribui para a melhoria do estado de saúde e da qualidade de vida da população. Por isso, concordamos com o protocolo de colaboração que nos é aqui apresentado. Até porque a primeira medida do programa eleitoral do PSD no domínio da saúde e bem-estar era a atuação junto dos decisores para garantir, por um lado, a modernização e manutenção das instalações, que continua a ser muito necessário, e a diversificação dos serviços com aumento de valências, nomeadamente a terapia da fala, a cinesioterapia, a medicina física e reabilitação, a nutrição, saúde visual e saúde oral. Por decisores aqui, entenda-se a ARS Lisboa e Val do Tejo e o ACES Soares do Tejo, e, portanto, este protocolo de colaboração vem provar que esta articulação com o município é, além de desejável, possível. Espera-se que este seja, então, um primeiro passo e que se continue a trabalhar no sentido de estreitar estas relações de colaboração com o objetivo de se conseguir dar um efetivo salto qualitativo na prestação de cuidados de saúde aos arrodenses. Concordando, como já disse, com o princípio subjacente, surge-nos uma dúvida. A proposta indica que são encargos do município o pagamento das horas alocadas, devidamente confirmadas pela coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade de Arruda de Juntos. Quem é atualmente a coordenadora da Unidade de Cuidados da Comunidade da Arruda de Juntos? Muito obrigada. Atualmente a coordenadora da unidade sou eu. Pronto, neste caso, apesar de sermos totalmente favoráveis ao protocolo de colaboração e apreço, a bem do rigor e da transparência, não consideramos adequado que seja a mesma pessoa, nos dois serviços, a verificar este tipo de situação. Não pondo minimamente em causa a capacidade da enfermeira gestora Carla Munhoz e vereadora Carla Munhoz de exercer as duas funções. Agora, exercer as duas funções em simultâneo nos dois locais é que não nos parece que faça sentido. Sim, não posso falar aqui pela coordenadora, mas com toda a certeza, no âmbito do conflito de interesses, na altura de verificação do número de horas realizadas, com certeza que será quem a intersubstitui nessa área. O que é uma questão de bom senso, na minha opinião. Posso só fazer É para quê? Para pedir a palavra? É para fazer uma pergunta na sequência deste esclarecimento. É possível? Sim. E isso não pode ficar plasmado no regulamento? Aquilo que acaba de dizer, a substituição nesta questão não pode ficar plasmado no regulamento? Por acaso, neste momento, a coordenadora é a mesma, mas a coordenadora está vereadora, não é vereadora. E, portanto, e assim como a coordenadora da UCC, pode ser nomeada outra pessoa pela direção do assessorário do Tejo. Portanto, é um cargo de nomeação. Hoje está lá a Carla Munhoz, amanhã pode não estar. Mas não pode ficar plasmado no regulamento que, enquanto essa pessoa exercer essas funções em simultâneo, será substituída. Aquilo que a Sra. Enfermeira acabou de dizer. Mas há um regulamento, há um regulamento
da Unidade de Cuidados da Comunidade, assim como há um regulamento da Unidade de Saúde Familiar em que está previsto a intersubstituição em áreas específicas. E com toda a certeza, até por uma questão de bom senso, essa será uma área que está salvaguardada e que não será de todo verificada pela atual coordenadora. Portanto, no meu entender, acho que não vale a pena, nem deve de estar, porque o protocolo é genérico. É para aquela coordenadora ou para outra que lá estiver. Então, é o outro regulamento que vai regulamentar. Não. Um regulamento, eu estou aqui a falar enquanto vereadora. Enquanto coordenadora da UCC, a coordenadora da UCC, com toda a certeza que terá um regulamento da sua unidade funcional e naquilo que ela achar que é conflito de interesses, com certeza que divulgará. E a atual coordenadora acha que é conflito de interesses? Isso aí vai ter que perguntar à atual coordenadora, que ela não está aqui presente, ela está aqui enquanto vereadora. Muito obrigada. Bom, vou contribuir, penso eu, para o esclarecimento da matéria. O nosso interlocutor neste protocolo é a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. E a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo entendeu que, dentro da sua estrutura funcional, a pessoa mais adequada para fazer o acompanhamento deste processo seria a de coordenador. É uma matéria que eu me sinto limitado em questionar, na medida em que a estrutura orgânica é definida pela ARS, a ARS é que responde perante ela e a ARS tem um presidente, que é o Dr. Luís Pisco, que é a entidade responsável para definir quem, como e o porquê. Aquilo que eu, enquanto decisor político do município da Ruda, exigirei sempre a todos é, no caso de existir algum conflito de interesses, que se apliquem as regras previstas no Código do Procedimento Administrativo e na demais legislação aplicável. E, portanto, nós não temos, acho eu que é errado, nós partimos de um pressuposto sempre que as pessoas estão na função com o intuito de praticar algo que não é correto. Eu parto sempre do princípio contrário. Estou sempre do princípio que as pessoas, quando estão nos cargos, têm a noção dos cargos que ocupam, têm zelo pelos cargos que ocupam e que assumem as responsabilidades dos cargos que ocupam, tendo em conta o enquadramento legal que é aplicável. E, portanto, não espero outra coisa que não seja que não haja nenhuma falta de transparência, rigor ou isenção na definição de quem é que será objeto de análise para ser intervencionado. Não é a Câmara que vai definir se é o Manel, o Joaquim ou o Francisco que merece receber o tratamento do fisioterapeuta. Essa não é uma competência do município. Ao município cabe encontrar recursos, fazer os contratos e dispor dos meios para que esse apoio seja prestado. E, pelos vistos, fico feliz de o programa do PSD secundar o programa do Partido Socialista, porque eu, mais uma vez, tenho que recordar que foi o programa do Partido Socialista que foi primeiro apresentado e só depois o do PSD. Portanto, não vamos aqui subverter também a lógica das coisas e o funcionamento das coisas. A César o que é de César e, portanto, neste caso, o programa do PSD, ainda bem que veio secundar o programa do Partido Socialista, isso é bom sinal. E, portanto, nós estamos a querer cumprir, vamos cumprir e, da parte do município, aquilo que nos é exigível é garantir que a parceria com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, que é a entidade competente para estabelecer este protocolo com o município, é feita. A definição de quem faz o quê dentro da estrutura do Ministério da Saúde não é competência do município, não é o Presidente da Câmara, nem nenhum vereador da Saúde que define quem é a pessoa que é interlocutor para esta matéria em específico. Essa competência é da ARS e só dela. Ao município da Ruda, naturalmente, terão que se aplicar todas as regras do Código de Procedimento Administrativo e da lei em vigor. E, portanto, é isso que eu espero, sem que exista nenhum conflito de interesse e sem que exista nenhum atropelo a valores essenciais para nós sempre, como é o caso da isenção, da transparência e do rigor. É só isso que eu quero aqui dizer e afirmar. Posso só uma questão? Eventualmente, então, eu não percebi a dúvida. A questão em relação a ser a coordenadora a validar as horas, o que é que está em questão? Eu não percebi, então. Em última análise, até se perde aqui um elemento de controle. Como? Porque se é a coordenadora, bom, o que é que vai fazer exatamente? O que é que vai fazer exatamente a coordenadora nesta matéria? Vai então verificar sim, o serviço prestado, o número de horas que o fisioterapeuta esteve em serviço. É isto? Não, aqui a questão, eu penso que estão a colocar uma questão a pressupor, com pressuposto não conforme.
Então, a preocupação é quem é que aloca o número de horas aos utentes? A questão são os encargos do município. Não. Como disse o Sr. Presidente, e bem, isto é a definição da RS do Evaldo. Mas qual a preocupação ao colocarem a questão enquanto PSD? A preocupação é se faz sentido o elemento de controle ser o mesmo do lado dos serviços de saúde, digamos assim, e do lado dos serviços do município que vai pagar o serviço de saúde. Então isto é importante clarificar que este controle não existe por parte da coordenadora da UCC. Ou seja, há uma Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem uma equipa referenciadora, da qual a coordenadora não faz parte. E essa equipa de referenciadora tem um médico, um enfermeiro e um assistente social. Esta equipa referencia os utentes com critério de elegibilidade para integrar uma SCCI que faz parte da UCC. Esta equipa de cuidados continuados integrados, quando o utente entra nesta equipa, vá lá, sendo admitido na equipa, internado na equipa, é validado pela equipa coordenadora local. Esse utente, ao integrar na SCCI, tem a intervenção do fisioterapeuta, em que a responsável da SCCI valida essa informação e esse número de horas de acordo com os utentes com critérios de elegibilidade. E essa pessoa responsável pela SCCI faz parte da UCC, mas não é a coordenadora da UCC. De acordo. Então a coordenadora da UCC surge aí e no regulamento a fazer exatamente o quê? Como, em termos de articulação, e é de articulação com o exterior, de acordo que está, da forma como está previsto no diploma da Constituição da UCC. A legislação da UCC, a pessoa que se articula com o exterior, no âmbito da ARS, é a coordenadora da UCC. Mas aqui a preocupação do PSD é se é a coordenadora da UCC que valida o número de horas necessárias, não é? É uma equipa que lhe dá essa informação, da qual ela não faz parte. Lhe dá essa informação mediante critérios de elegibilidade clínicos. De acordo. Então a coordenadora da UCC aparece no protocolo. O fisioterapeuta prestou 5 horas de serviço. Simples, isto, simplesmente. A coordenadora da UCC faz check. Não faz check. 5 horas de serviço. Não. A coordenadora da UCC tem uma informação por parte da responsável da SCCI, que é uma equipa de cuidados continuados integrados, é como se a pessoa estivesse internada no seu próprio domicílio, em que usufruiu de cuidados de fisioterapia devidamente referenciados por um médico, um enfermeiro e um assistente social. De acordo? Mas isso ninguém discorda, certo? Bom, então, mas a coordenadora confirma que estas horas, atesta que estas horas foram mediante uma fundamentação. De acordo, isso não se tem causa. Então, mas no protocolo tem que estar a coordenadora que tem o diploma. O diploma da Constituição da UCC diz que quem se articula na ARS com o exterior é a coordenadora. Sim, não é? A única questão é que interno. no exterior, quem articula com a coordenadora é a coordenadora de outras funções. É Não. apenas isto. Não é. Não. De acordo. Se a coordenadora se faz substituir, não é? Validando a informação, não é a coordenadora. Mas isso está a senhora enfermeira a dizer neste momento e disse-me que era uma questão de bom senso. Não é uma Totalmente questão, de acordo. não é uma questão de consenso aqui, é uma questão que está no A minha diploma. pergunta passou a ser então outra. Qual é a dificuldade de deixar isso formalmente, até por uma questão de segurança, penso eu? Não é necessário. Não é necessário? Não. Então, como diz o Sr. Presidente, e bem, estamos esclarecidos. Houve a preocupação Não há por parte do necessidade nenhuma município de nisso. articular Não há com o uma coisa. jurídico da Nós estamos ARS. aqui a aprender com uma questão conjuntural, que se dá a coincidência da vereadora do Pelouro da Saúde ser também coordenadora da UCC. Há mais vida para além deste mandato autárquico, há mais vida para além daquilo que é... Passa-me o... faz favor. Ponha essa hipótese por haver uma situação conjuntural que se aplica no município da Rua. Isso pode não acontecer noutros municípios e, portanto, não faz sentido isso, porque já há regulamento interno que salvaguarda isso e, ainda que não existisse, haverá técnicos do município que são obrigados a cumprir
Código do Procedimento Administrativo e a zelar por aquilo que é a transparência e a integridade da gestão da coisa pública. E, portanto, sobre isso, se é essa a dúvida, se é essa a inquietação, se é essa a questão, tenho que dizer, podem ficar descansados, sossegados e desinquietos, porque não há motivo para isso. Para ficarem inquietos, desassossegados ou com alguma dúvida. Penso que fui claro na explicação, acho que já perdemos aqui tempo suficiente nos esclarecimentos, estamos em condições, penso eu, de poder votar, e é isso que eu vou questionar neste momento. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria, com 2 votos contra o ponto 10 da ordem de trabalho. Se for possível, gostava de fazer uma declaração de voto. Sim, o regimento possibilita isso. Já temos consente. Nós estamos aqui para cumprir o Muito regimento. obrigada. Dizer que o Sr. Presidente disse que já perdemos algum tempo com isto e, efetivamente, o que disse agora no fim foi o mais relevante. O que disse agora, a conclusão que fez foi mais relevante. Nos parece essencial. No entanto, apesar dos vereadores do PSD serem totalmente favoráveis ao protocolo de colaboração e apreço, medida que constava do programa eleitoral para apresentar eleições, a bem do rigor e da transparência, não se considera adequado que seja a mesma pessoa em ambos os serviços a verificar as atividades desenvolvidas no âmbito do presente protocolo. Os vereadores do PSD entendem que deve ser evitada a situação de termos a coordenadora da Unidade de Cuidados da Comunidade do Rio de Junho, a senhora enfermeira gestora Carla Munhoz, a confirmar as horas alocadas ao desempenho de funções do técnico de fisioterapia para a vereadora do Pelouro Carla Munhoz autorizar o pagamento. Pelo exposto, os vereadores do PSD votam contra a proposta de protocolo de colaboração no âmbito do projeto de saúde e bem-estar com proximidade, devido ao conflito que a execução da mesma terá, nunca pondo em causa os princípios da vereadora Carla Munhoz, nem a sua capacidade para a realização de qualquer uma das funções, mas sim porque defendemos a transparência nas práticas dos serviços públicos e municipais. Muito obrigada. Posso, Sr. Presidente? Não é uma declaração Fazer o que é uma declaração de voto? Pode ser uma declaração de voto. Pronto, isso é possível. É uma declaração de Nesta voto. fase é possível, sim. Então, no âmbito desta votação por parte do PSD neste protocolo, Não, em diz que vota a concreto, favor por... voto a favor, sem qualquer tipo de dúvida, porque é em benefício das pessoas. E, portanto, qualquer voto contra, no meu entender, e por isso ficar bem claro, é votar contra uma mais-valia e um cuidado que é essencial, que faz a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado. Eu também vou fazer uma declaração de voto, manifestar o meu voto favorável a esta medida, para além daquilo que já disse a senhora vereadora do Pelouro da Saúde, com o incremento de saúde que este protocolo traz, dizer claramente e para registar devidamente em ato. Não há qualquer tipo de dúvida que a lei no município da Ruda é para cumprir sempre. E, portanto, também neste protocolo isso não será exceção. E, independentemente de quem conjunturalmente ocupar os cargos de vereação ou de, nas suas profissões, ter outro tipo de ocupações que possam, em alguma circunstância, bolir com os interesses do município ou entrar em conflito de interesses, aplicar-se-ão as regras aplicáveis a toda a administração pública local, nomeadamente o Código de Procedimento Administrativo, e todas as chefias têm a obrigação, e os próprios políticos também, de evitar potenciais situações de conflito de interesse. E se verificarem, nós internamente no município da Ruda teremos condições de as evitar, e creio que também a própria ARS, nos seus regulamentos internos, terá condições de as evitar, e portanto não compete ao município interferir naquilo que é a escolha, a seleção dentro da estrutura hierárquica da ARS de definição de quem é que é o interlocutor ou responsável por este projeto dentro da UCC. Essa é uma matéria de competência exclusiva da ARS que no município não se deve intermeter. E, portanto, aquilo que posso dizer é que voto favoravelmente a este regulamento porque não entendemos que esteja em causa algum conflito de interesse, e a existir haverá soluções legais do nosso lado e haverá soluções também regulamentares e legais do lado da ARS, tendo em vista sempre o cumprimento escrupuloso da legalidade que impende sobre o município da Ruda, mas também sobre a ARS enquanto entidade da administração desconcentrada do Estado. Muito obrigado. Muito bem, passamos então ao ponto 11 da Ordem de Trabalhos. Este é um ponto relacionado com o PALA, Programa de Apoio Local ao Arrendamento. É um processo que está em condições para poder ser deliberado favoravelmente, que é o que se propõe.
está devidamente instruído pela informação técnica. Não sei se há alguma questão que queiram colocar quanto a este ponto. Não havendo, vamos colocar então à votação este ponto, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 11º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 12 da ordem de trabalhos, diz respeito ao projeto de Fundo de Emergência Social. Também nos termos de informação técnica que está indexada aqui à proposta, reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente, que é o que se propõe. E a questionar então quem vota, se tem alguma questão primeiro, antes de colocar à votação. Não havendo nenhuma questão, vou colocar então à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 12 da ordem de trabalhos de hoje. Finalmente, temos o ponto 13 da ordem de trabalhos. É um pedido de parecer, este ponto 13, com propriedade. O requerente está aqui identificado também o imóvel que se localiza na freguesia da Ranhó. Portanto, o processo foi instruído também pelo nosso gabinete jurídico, reúne condições para podermos deliberar favoravelmente esta constituição de compropriedade e, portanto, não sei se há alguma questão que queiram ver esclarecido neste ponto. Não havendo questões, eu colocaria então à votação este ponto 13 da ordem de trabalhos de hoje, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 13 da ordem de trabalhos. Portanto, estão esgotados os pontos da ordem de trabalhos da reunião de hoje. Queria passar também os documentos para conhecimento, que é o resumo diário da tesouraria, os processos de licenciamento de obras particulares, entretanto, ocorridos, tramitados, e também o documento produzido para a Associação Nacional de Municípios por ocasião do encontro de autarcas que se realizou no passado dia 17 de setembro, em Viseu. Bom, nada mais havendo a tratar, resta-me então agradecer a presença e a participação de todos e declarar encerrados os trabalhos da reunião de hoje. Muito obrigado a todos, até breve.